Oi pessoal, dando continuidade a essa série de videoaula para vocês estudarem em casa, a gente vai falar sobre associações de fontes em série e em paralelo. As fontes que eu estou falando são pilhas, e nesse caso a gente vai resolver esse problema aqui, ó, do livro do Ramalho, volume número 3. Então esse aqui é o meu problema, onde são feitas várias afirmações a respeito da associação das pilhas, e eu estou interessado em saber qual delas é verdadeira. Para isso, a gente vai analisar o que é que acontece ali na minha pilha, tá? Então, na minha pilha, eu tenho aqui dois polos. Esse aqui de cima é o meu polo positivo e aqui é o meu polo negativo. E aí, o que é que acontece? Tem um outro vídeo aqui na descrição que eu falo sobre diferença de potencial. A pilha, ela fornece uma diferença de potencial contínua. Essa diferença quer dizer o quê? Quer dizer que aqui eu tenho um potencial maior e aqui eu tenho um potencial menor. Geralmente, a gente associa a esse potencial menor, para poder ficar mais fácil, a gente associa 0 volts e aqui em cima a gente associa 1,5 volt, tá? Então, essa minha pilha, ela fornece, por exemplo, 1,5 volts. Professor, mas e se eu quisesse colocar aqui em cima 2,5 e aqui 1? Pode? Pode, pessoal. Por quê? Porque interessante é o fato da pilha fornecer 1,5 volts de DDP, tá? De diferença de potencial. E aí, no caso, a gente está interessado em ver o que ela vai fornecer quando eu fizer esses arranjos aqui. O primeiro arranjo ligado dessa forma e o segundo ligado dessa forma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui num site, tá? Que é bem interessante, que é o projeto FET, onde eu tenho várias simulações de física. No caso, eu vou utilizar essa simulação aqui, tá? Que o link está aí na descrição. Então, eu vou abrir aqui a minha simulação e ela é uma simulação que me permite montar circuitos elétricos. Eu vou aqui no meu lab, aqui eu tenho vários dispositivos que eu posso utilizar para poder montar o meu circuito. No caso, eu quero trabalhar com aquelas pilhas, com aqueles arranjos, então eu vou utilizar aqui baterias. Vou modificar a tensão dela, né, para poder mudar a DDP dela. No caso está 9 volts, eu vou colocar 1,5. Vou até utilizar um multímetro aqui, ó, para poder medir a DDP aqui da pilha. Notem que ela tem 1,5. E agora eu vou colocar outra aqui para fazer o nosso arranjo igualzinho. Bem, agora vocês podem ver que eu tenho um arranjo idêntico ao arranjo da minha questão. E aí eu vou fazer a medida. Notem, está dando 3 volts. Vamos entender por que 3 volts. Vamos voltar lá no slide. Esse arranjo, pessoal, eu quero que vocês lembrem aqui dessa representação que eu estou fazendo aqui. Nesse arranjo, eu tenho duas pilhas de 1,5 volts cada. A gente viu que a gente mediu, deu 3 volts. E eu sempre tenho que ter uma referência, né? No caso aqui, é o local de menor potencial. Eu estou considerando 0 volts, então se eu medir daqui para cá, vai dar 3 volts. É como se a gente fizesse aquela analogia que eu já falei para vocês. Eu sei que a corrente elétrica, ela pode ser comparada à água fluindo, certo? E a água, para poder ela fluir, a gente precisa ter uma diferença de pressão. Então, uma analogia, e aí eu quero que vocês lembrem sempre dessa imagem aqui, quando eu associo aqui as pilhas em série nessa forma aí padrão, é como se eu tivesse duas caixas d'água, tá? Onde aqui eu tenho uma referência de 0 metros de altura e aí aqui embaixo vai fornecer a maior diferença de pressão, tá? Se cada caixa dessa tiver uma altura H, então eu considero aqui 2 Hs. Então essa imagem aqui, ó, é que eu quero que vocês lembrem quando vocês pensarem nessa associação aqui de pilhas, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para o FET para fazer a simulação desse outro arranjo aqui, ó. Vou apagar primeiro aqui o que eu tenho. Pronto, pessoal, eu tenho aqui praticamente o mesmo arranjo, como vocês podem ver aí na imagem. E agora eu vou medir a tensão. Notem que agora eu tenho apenas 1,5 volts quando eu associo as minhas pilhas em paralelo, tá? Vamos voltar agora lá no slide? Então, eu tenho essa situação aqui, ó, minhas pilhas associadas em paralelo.
eu acabei de medir, eu vi que deu 1,5 volts. E, nesse caso, é como se associasse as duas caixas d'água em paralelo, ó, fornecendo aqui uma mesma diferença de pressão. Então, por isso que eu tenho, se eu fizer essa analogia, aqui uma DDP de 1,5 volts. Porque a minha referência, aqui o meu zero, ele vai estar aqui, ó. Então, se eu pegar a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto aqui de cima, vai dar apenas 1,5 volts, tá? Por isso que deu esse valor. Não tem aqui um outro arranjo que eu quero mostrar para vocês, mas vale a pena a gente fazer, que é quando a gente pega duas pilhas, a gente associa elas em série, só que a gente inverte a polaridade. Vamos ver o que acontece? Vou apagar aqui novamente aqui o meu arranjo. Importante que agora eu vou inverter aqui a polaridade. Vamos ver como vai medir. Deu 0 volts, pessoal. Vamos entender o que é que aconteceu? Nesse caso, pessoal, quando eu inverto a polaridade, eu vou chamar isso de arranjo 3, eu estou fazendo isso aqui, ó. Está dando 0 volts, porque é como se eu fizesse isso. A minha referência, o zero, ficasse aqui. Então, se o zero ele ficou aqui no local de menor potencial, no polo negativo, então se eu medir daqui para cá, eu tenho 1,5 e daqui para cá eu tenho menos 1,5, porque vai estar abaixo do meu zero. Logo, se eu fizer a diferença daqui para cá, vai ser a soma desses dois, ó. Vai ser 1,5 menos 1,5, vai dar 0 volts. É como se eu fizesse isso, ó. Não faz muito sentido, né? Eu inverter ali as duas caixas d'água ali, então isso aqui não vai funcionar de forma a prover ali a minha diferença de potencial do jeito que eu quero. Então é importante, pessoal, lembre-se sempre que eu posso fazer essa analogia com as caixas d'água aqui, ó, em série e em paralelo. Agora sim a gente pode resolver a questão, ó. Supondo as pilhas idênticas, identifique a alternativa correta. Letra A. Ambos os arranjos fornecem a mesma tensão? Não. Esse aqui vai fornecer mais, que é como se eu fizesse isso aqui, ó. O primeiro arranjo fornece uma tensão maior que o segundo, ou seja, esse aqui fornece uma tensão maior, correto, tá? Então a letra B está correta. E a letra C, pessoal? Se ligarmos o voltímetro nos terminais do segundo arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula? Não. A gente viu aqui, ó, que nesse caso ele vai apresentar 1,5 volts. Poderia apresentar uma diferença de potencial nula se eu tivesse um arranjo como esse aqui, ó, polaridade ali invertida. Ambos os arranjos, quando ligados ao mesmo resistor, fornecem a mesma corrente? Não, pessoal, porque a gente vai ter cada um fornecendo uma tensão diferente, então eles vão fornecer correntes diferentes. Provavelmente, esse aqui vai fornecer uma corrente maior. E a letra E, se ligarmos um voltímetro nos terminais do primeiro arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula? Não, pessoal, como vocês podem ver aqui, é o caso em que a gente apresenta uma diferença de potencial maior, que é como fazer essa analogia aqui, ó. Bem, então a resposta só pode ser a letra B, beleza? Então, pessoal, como vocês viram, a gente pode utilizar a associação de pilhas para poder fornecer uma DDP maior, desde que a gente faça um arranjo em série, dessa forma aqui. E se a gente quiser fornecer uma DDP apenas de 1,5 volts, mas que dure mais tempo ali esse fornecimento, basta eu fazer esse arranjo aqui, ó. Então, se eu estou interessado em fornecer uma diferença de potencial maior, eu faço isso. Ou se eu estou interessado em oferecer uma diferença de potencial igual aqui, mas que dure mais tempo, é só eu fazer associações em paralelo ali das minhas pilhas. Beleza? Eu espero que tenha ajudado. Se ajudou, dê um joinha aí para incentivar. Compartilha com aquele seu colega que também está estudando esse assunto. Valeu e até a próxima.